Bom dia a todos, bom dia, doutor Zé Jairo Gomes, bom dia, doutora Cláudia Coimbra, bom dia, doutor Murilo. Duas alegrias me movem hoje. Primeiro, a possibilidade de rever esse grande amigo, doutor Zé Jairo Gomes, que prontamente nos atendeu, isso é da sua natureza, nessa demanda nossa. Nós estamos perto de um processo eleitoral municipal, onde os casos se tornam mais concretos. Como dizia Ulisses Guimarães, dos entes da federação, 2 são abstratos, Estado e a União, e tem um que é concreto, que é o município. E é onde, como dizia Mário Palmério, é onde as artimanhas da política se revelam. É uma eleição muito difícil. Eu me preocupei bastante com isso, porque há juízes que nunca fizeram eleição, e principalmente uma eleição municipal. Portanto, é muito importante esse contato com o doutor Zé Jairo. E eu quero esclarecer também que isso não, essa difusão desse tema que vai ser abordado aqui hoje, ele tem caráter apenas complementar. É claro que há outros treinamentos para os juízes, mas o que move realmente é esse ideal de somar. Eu acho que o doutor Zé Jairo vai fazer isso com muita competência, como é próprio dele. É a segunda alegria de justamente isso, de trazer para vocês um dos maiores doutrinadores do Brasil na matéria eleitoral. E, de antemão, doutor Zé Jairo, um agradecimento especial a Vossa Excelência pelo atendimento e pelo prazer de vê-lo novamente com saúde e podendo nos transmitir os seus conhecimentos profundos sobre a matéria. Eu vou passar a palavra para o doutor Murilo, que vai fazer a leitura do currículo, e, de antemão, os meus agradecimentos, doutor Jairo. Obrigado, desembargador Tiago. Bom dia, desembargador, doutor Zé Jairo, doutora Cláudia Coimbra, nosso palestrante, nossa debatedora dessa live de hoje. Eu peço permissão para ler de forma resumida o currículo, tanto do doutor Zé Jairo Gomes quanto da doutora Cláudia Coimbra, pois ambos os currículos são extremamente extensos, o que comprometeria o tempo de exposição do nosso debatedor, né, cujo objetivo principal hoje é esse, é ouvi-lo, do nosso palestrante e com as complementações da nossa debatedora. O doutor José Jairo Gomes doutorou-se em Direito na Faculdade de Direito da UFMG, onde foi também professor adjunto. Além de professor em cursos de pós-graduação lato sensu, atua também como procurador regional eleitoral no Distrito Federal, com atuação, portanto, no TRE-DF, como procurador regional da República, com atuação no TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, além de já ter exercido uma série de outras atribuições relacionadas à Procuradoria-Geral da República. Esse seria, então, de forma bastante resumida, pois o currículo do nosso palestrante, Dr. Zé Jairo Gomes, de fato é muito extenso. E, de forma também resumida, a doutora Cláudia Aparecida Coimbra Alves é juíza de direito aqui no TJMG e atualmente integra a corte do TRE-MG. Essa, de forma bem resumida, desembargador Tiago, é o currículo do nosso palestrante, da nossa debatedora, doutora Cláudia Coimbra, a quem passo então a palavra. Doutora Cláudia. Muito obrigada. Eu gostaria de cumprimentar a todos, excelentíssimo senhor desembargador Tiago Pinto, excelentíssimo senhor doutor José Jairo Gomes, excelentíssimo senhor doutor Murilo, as pessoas de quem peço licença para saudar todos os desembargadores, juízes de direito, servidores desta casa, da Justiça Eleitoral, estagiários e todos que nos assistem. Um bom dia a todos. Eu gostaria também de agradecer ao desembargador Tiago pelo convite. Eu sinto-me extremamente honrada e feliz em participar como mediadora deste evento sobre direito eleitoral, promovido pela Escola Judicial,
e que tem como expositor um dos maiores doutrinadores de direito eleitoral, o doutor José Jairo Gomes. Não posso deixar de registrar minha admiração pelo desembargador Tiago e pelo doutor José Jairo. Desembargador Tiago, Vossa Excelência é um exemplo de magistrado do nosso Tribunal de Justiça e também da Justiça Eleitoral. Também gostaria de dar boas-vindas ao doutor José Jairo, que foi titular da Procuradoria Regional Eleitoral no TRE de Minas Gerais, muito engrandeceu a Justiça Eleitoral mineira com sua sabedoria, operosidade, independência, tem vasta experiência na área de direito eleitoral, autor de notáveis obras que muito nos auxiliam na função de decidir. E nesta oportunidade é um privilégio poder desfrutar de seus ensinamentos a respeito do tema registro de candidatura. Esse tema nos desperta muitas dúvidas, refere-se a uma fase de grande relevância nas eleições, possui inúmeros pontos controvertidos e cruciais, cujo desate é a verificação pela Justiça Eleitoral se o candidato está apto a ser votado. Tenho certeza que todas as dúvidas sobre o tema serão sanadas e que os pontos aqui expostos serão de grande valia para todos aqueles que estão atuando na Justiça Eleitoral. Boa aula a todos, obrigada. Passando a palavra ao doutor José Jairo. Bem, bom dia a todos. Quero dizer da minha imensa alegria de rever pessoas tão queridas que fazem parte da minha história. Desembargador Tiago Pinto, doutor Murilo, doutora Cláudia. Quero dizer a Vossas Excelências da imensa satisfação minha, realmente, de estar aqui, revendo aqui os meus compatriotas das nossas Minas Gerais. Muito bem. Temos pouco tempo para falar de muita coisa. Eu procurei fazer aqui, dentro da temática, uma abordagem, vamos dizer assim, panorâmica, e depois tratar de alguns pontos específicos. É claro que não vai dar para entrar em tudo, porque é um tema muito vasto, né? Inelegibilidade entra também, condições de elegibilidade e tal, mas algumas coisas que ficarem para trás a gente pode, talvez, posteriormente, resolver na fase de perguntas. É preciso compreender a questão do processo eleitoral, né? Processo eleitoral. O processo eleitoral, essas noções básicas, né, elas vão resolver muitas coisas que vêm na frente, né? Porque o processo eleitoral ele está todo interligado, né? Várias coisas que acontecem nesse momento vão ter repercussão depois e vão, de alguma maneira, vão estar interconectadas. O processo eleitoral é um locus de manifestação coletiva de vontade. É um conceito muito mal compreendido na legislação, na jurisprudência também, por que não dizer na doutrina, mas nós temos o processo eleitoral no sentido mais amplo, que é o local em que a cidadania se manifesta para definir quem são os dirigentes ou quem serão os dirigentes do Estado, quem será governo e quem não será governo. Naquela ideia de Norberto Bobbio, de que a questão da democracia, o termo democracia polissêmico, apresenta inúmeros significados, em cada momento da história teve significados diferentes, mas que nós podemos definir, de uma certa forma, podemos chegar a um consenso de que a democracia seria um processo, né, de escolha. Então, a questão do processo de escolha democrática, definida por Bobbio, ela está diretamente relacionada ao processo eleitoral, né? O processo eleitoral que tem, vamos dizer assim, vários temas, né? Ali, convenções partidárias, marcando o início do processo eleitoral, registro de candidatura, campanha, financiamento, pesquisa, propaganda eleitoral, eleições, apuração, totalização, proclamação de eleitos, diplomação. Então, são vários temas que estão enfeixados ali dentro do
da dimensão maior aí do processo eleitoral. Lembrando, inclusive, que hoje é o último dia para as convenções. Sobre o registro de candidatura, é o momento inicial, né? É o momento inicial desse processo, né? O que é o registro de candidatura? Olha, o registro de candidatura, ele se traduz como um processo. E esse processo, na verdade, é um processo complexo. E podemos pensá-lo com duas dimensões. Uma dimensão que eu classifico como sendo radicada na jurisdição voluntária, que é o registro de candidatura propriamente dito, e uma outra dimensão radicada na jurisdição contenciosa, né, que envolve ali quando ocorre uma impugnação e tal, né, ou uma notícia de inelegibilidade. Então, nós podemos pensar assim que o registro de candidatura é um complexo, né, e nele nós divisamos pelo menos aí duas dimensões. Lembrando também a alteração trazida pela Emenda Constitucional 107, de 2 de julho de 2020, que trouxe várias alterações ao processo eleitoral e também, evidentemente, ao processo de registro de candidatura. Aí definiu essa Emenda Constitucional, ela trouxe algumas definições importantes, como, por exemplo, a alteração da data das convenções para 31 de agosto até 16 de setembro, justamente hoje, que é o último dia para as convenções. Registro de candidatura até 26 de setembro, propaganda eleitoral a partir de 26 de setembro. Prestações de contas parciais, 27 de outubro, prestações de contas finais, 15 de dezembro. Eleições, primeiro turno, 15 de novembro, e eleições, segundo turno, 29 de novembro, diplomação até 19 de dezembro. Importante aqui também, essa definição aqui da Emenda Constitucional 107, é a questão de saber sobre os prazos, né? Ou seja, há uma regra muito importante aqui, que afeta o registro de candidatura, relacionada aos prazos fixados na Lei 9.504, né? Ou seja, a regra geral é a seguinte: os prazos que tiverem transcorrido até a data da publicação da emenda, eles estão extintos, eles não se abrem. Os que não estiverem vencidos se consideram computados, considerando-se a nova data das eleições. E tem também, no artigo 1º, parágrafo 3º, 4 da emenda, a questão da desincompatibilização, né, de servidores públicos, né? Mesma coisa, os prazos a vencer na data da publicação da emenda serão considerados vencidos. Aliás, serão considerados a nova data da eleição. E os vencidos serão considerados precursos. Ou seja, aqui, então, nós temos o seguinte, em resumo, né, as desincompatibilizações que têm prazos de 3 meses, esses prazos devem ser considerados a partir da nova data das eleições. Os prazos com data de 4 e 6 meses de descompatibilização, então, esses serão considerados já vencidos, não se reabrem, né? Só uma introdução aqui, que são aspectos muito importantes aqui do registro de candidatura. Fins do processo de registro de candidatura, né? Qual a finalidade do registro de candidatura? Né? Essa é uma pergunta básica, uma questão básica mesmo, né? Ora, o RCAN, o registro de candidatura, ele tem por finalidade verificar se os filiados indicados pelo partido em convenção, pelo partido ou pela coligação, né, se eles possuem condição de elegibilidade, de um lado, ou se eles não incidem em causa de inelegibilidade ou impedimento, de outro lado. E também se eles cumprem algumas formalidades normativas postas na lei ou na resolução. Essas formalidades normativas, postas em lei ou em resolução, alguns as denominam condição de registrabilidade, né? Há um debate sobre a constitucionalidade dessas condições, né? Mas eu acho que não seria o caso de nós entrarmos agora nesse debate. Então, assim, fins do processo de registro de candidatura: verificar se o pretenso candidato ostenta a condição de elegibilidade e se no seu patrimônio jurídico não ocorre uma causa de inelegibilidade e também, evidentemente, se tem condição de ser registrado, né, do ponto de vista de cumprimento de formalidades. Bom, qual é o rito do registro de candidatura, né? Ou seja, eu disse há pouco que nós temos o registro de candidatura, no processo eleitoral nós temos duas dimensões, né? A dimensão do registro de candidatura como jurisdição voluntária e uma outra dimensão como jurisdição contenciosa. Na verdade, o registro de candidatura
ele é um processo assim, muito próximo de um processo administrativo, né? Por isso eu coloco no âmbito da jurisdição voluntária. Encontraremos ali o rito dele definido na Lei das Inelegibilidades, na Lei Complementar 64, artigo 2º a 16. Na Lei Eleitoral, nós temos também, né, a Lei Eleitoral é a Lei 9.504. Nós temos ali no artigo 11, parágrafo 3º, e agora, conforme eu acabei de mencionar, também algumas alterações na Emenda Constitucional 107 de 2020. O processo de registro de candidatura, ele se inicia efetivamente com o pedido de registro de candidatura, né, o RCAM, que esse pedido tem de ser formalizado até o dia 26 de setembro, às 19 horas, segundo definido aí na Emenda Constitucional 107 para as eleições de 2020. Em seguida, quem faz o pedido? Né? O pedido, quem faz é o partido, ou a coligação. Né? Coligação, lembrando, esse ano, somente para as eleições majoritárias. Então, o partido ou a coligação majoritária tem que formalizar o pedido, tem que protocolar o pedido na Justiça Eleitoral, no cartório do juízo eleitoral, até o dia 26 de setembro, às 19 horas. Okay? Em seguida, feito esse protocolo, é feita uma triagem lá no cartório e tal, e é publicado um edital com a relação dos pedidos de registro. Né? Todos os pedidos que foram feitos, publicado um edital com essa relação. A partir da publicação desse edital, as partes, os legitimados, né, eles têm prazo de 5 dias. 5 dias para requerer diligência ou impugnar o pedido. Né? Então, os legitimados, eles podem requerer alguma diligência, alguma coisa que esteja faltando no registro, ou pode fazer alguma impugnação. Se fizer impugnação, nós teremos, então, a abertura a inauguração da jurisdição contenciosa. Né? A impugnação se faz na ação de impugnação de registro de candidatura, a ARC. Né? E esse prazo é um prazo decadencial para isso. Né? Ou seja, esses 5 dias é um prazo decadencial. Se não fizer nesses 5 dias, não pode fazê-lo depois. Né? Isso para as inelegibilidades infraconstitucionais. Mas se tiver uma inelegibilidade constitucional, né, prevista na Constituição, e o legitimado não impugnar. Bom, nesse caso, ele poderá, se o candidato vencer as eleições, ele poderá, lá na frente, entrar com a RSED, né, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral. Mas, nessa fase aqui, ele tem 5 dias para impugnar. Então, vai abrir um contraditório, vai abrir uma outra vertente processual dentro do processo de registro de candidatura. Mas, em vez de impugnar, ele pode, isso é muito comum, inclusive, né? Ele pode pedir uma diligência, né? Em vez de ingressar com a ação. Bom, superada essa fase, nós temos uma outra fase, que é prevista na Lei das Eleições, a fase de realização de diligências, prevista para 3 dias. Essa fase de diligências é uma fase obrigatória, se houver necessidade de alguma diligência. Né? Ou seja, é preciso observá-lo. Né? Se, junto com a formalização do registro, se houver algum problema ali, alguma coisa que faltante, algum documento, alguma coisa, então o juiz precisa abrir essa fase de 3 dias, para que o pré-candidato possa comprovar ou juntar esse documento. Então. Muito bem. Feita a diligência, ou não sendo necessário, nós temos aí uma possibilidade, na sequência, de abertura de vista ao pré-candidato e ao MP, se o juiz for indeferir de ofício, se o juiz vislumbrar alguma questão que leve ao indeferimento do registro de candidatura. Vejam, essa é uma novidade do procedimento deste ano de 2020. Okay? O juiz, como se trata de um processo administrativo ou de jurisdição voluntária, o juiz ele pode agir de ofício nesse processo. Né? O que acontecia antes era que o juiz, muitas vezes, ele sabia de uma causa que pudesse levar ao indeferimento do pedido de registro. Como se trata de um processo em que ele pode agir de ofício, o juiz poderia indeferir, então,
simplesmente indeferir o registro com base nesse fundamento que ele conhecia. Muitas vezes ele conhecia por alguma razão, alguém levou a ele o conhecimento, ou ele, das outras atividades, ele tomou conhecimento, enfim, no sentido de que algo que ele conhece que não está nos autos, né, do registro de candidatura. Então, nesse caso, não havia uma determinação para que o juiz abrisse vista ao pré-candidato. Há muito tempo eu venho falando que era necessário o juiz abrir vista por conta do contraditório efetivo, né, previsto na Constituição, né, o devido processo legal, e agora também no novo CPC. Ou seja, o juiz tinha que abrir vista. Se ele tem um conhecimento a respeito de uma causa que possa levar ao indeferimento, ele tinha que abrir vista. Isso não estava regulado. Alguns abriam, outros não abriam, e agora está determinado na resolução do procedimento deste ano. Então, nesse caso, a hipótese é a seguinte: o partido pediu o registro, o cartório publicou o edital, não houve impugnação e também não houve pedido de diligência. E o juiz tem o conhecimento de uma causa que possa levar ao indeferimento do registro. Então, nesse caso, o que ele tem que fazer? Ele tem que abrir vista ao candidato, indicando aquela causa, para que ele se manifeste sobre ela. Uma vez o candidato se manifestando, abrir vista ao MP, para que o MP possa se manifestar sobre aquilo. Né? Então, está aí, então, a necessidade dessa abertura de vista, né, ao MP, por último, e primeiro ao pré-candidato. Na sequência, o juiz terá 3 dias para decidir, né, depois dessa fase de diligências, ou vamos dizer assim, dessa manifestação do MP e do pré-candidato, ele terá que decidir ali em 3 dias. Decidido, a decisão será efetivamente de deferir o registro ou não deferir o registro, né? E contra essa decisão, há o recurso eleitoral para o TRE no prazo de 3 dias, né? Prazo de 3 dias. No TRE vai ter a tramitação, tem a possibilidade de decisão monocrática lá e tal, dependendo das circunstâncias. Havendo decisão monocrática, agravo interno contra ela, e aí leva para o plenário. No plenário, habilita-se, então, abre-se, então, a possibilidade do RESP, né, para o TSE. Aí também, novamente, no TSE monocrática, leva-se a decisão monocrática, leva-se ao plenário pelo agravo interno e dali para o Supremo no recurso extraordinário. Bom, essa, então, seria, vamos dizer assim, a sequência, né, o panorama do registro de candidatura desse procedimento. Vamos falar agora de algumas coisas assim específicas, né? Alguns pontos específicos dessa visão geral. Primeiro, né, o requerimento de registro de candidatura, ele apresenta 2 dimensões, né? Ele é composto, vamos dizer assim, por 2 formulários. Um deles é o DRAP, né, o demonstrativo de regularidade dos atos partidários. Outro deles é o requerimento de registro de candidatura, o RRC. Eventualmente, pode haver também um terceiro formulário, que é o requerimento de registro de candidatura individual. Então, falando de cada um. O DRAP, ele tem a finalidade de verificar a regularidade do partido no local, né? Ou seja, para o partido lançar candidato numa circunscrição eleitoral, ele precisa necessariamente ter uma representação lá, ele tem que ter uma comissão municipal, né? Ainda que provisória, né? Polêmicas, né? As provisórias, mas ele tem que estar regular na circunscrição. Então, o DRAP, ele é um processo, vamos dizer assim, ele é um formulário ou uma dimensão do registro de candidatura, como se fosse uma condição, né? Ele é condicionante. É uma dimensão condicionante, né? Porque nada se faz sem que se analise o DRAP, né? Ou seja, só se analisa os requerimentos de candidatura após o deferimento do DRAP. Por quê? Porque o DRAP é a condição para que o candidato seja candidato, né? Ou seja, se o partido não tiver regular, por exemplo, se o partido não lançou candidato, se o partido não fez convenção, por exemplo. Então, essas coisas são verificadas no DRAP, né? O DRAP é um processo, vamos dizer assim, continente, e o conteúdo dele são vários temas ligados à regularidade do partido naquela circunscrição. Se for indeferido o DRAP,
o juiz não pode analisar os requerimentos de registro de candidatura, porque aí o candidato, né, os candidatos, eles não terão a condição, né, do partido para concorrer. Bom, deferido o DRAP, então passa-se a análise dos RRCs, né, que são os registros, os pedidos, propriamente dito, dos registros de candidatura dos candidatos, né, dos filiados que foram escolhidos na convenção, né. Agora, suponham que o partido tenha esquecido de solicitar o registro, de requerer o registro de algum dos que foram escolhidos na convenção, né? E o nome dele consta na ata, né, e tal. Então, nesse caso, o próprio interessado é autorizado a se dirigir ao juiz eleitoral e requerer o seu registro individual. Aí nós teremos, então, o RRCI, que é o requerimento de registro de candidatura individual, né? Essa hipótese em que o partido, né, em que ele foi escolhido na convenção, mas o partido não, por um erro, por um equívoco, por um esquecimento, alguma coisa, esqueceu, enfim, não colocou o nome dele, não fez o requerimento dele. É claro que ele vai ter que provar também que foi escolhido na convenção do partido. Todo o processo de registro de candidatura, a partir das eleições de 2018 e das de 2020, todo o processo tramita no PJE, ok? Todas as zonas eleitorais, eu imagino, já têm aí instalados o PJE e o sistema de informática necessário para o funcionamento desse sistema. O requerimento ele é gerado, né? O requerimento de registro ele é gerado no Candex, o módulo externo do Candex, que é disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Ele deve ser enviado pela Justiça Eleitoral eletronicamente, pela internet. Havia, no início, uma previsão de que ele deveria ser enviado até às 00h do dia 25 de setembro. Mas houve uma resolução recente do TSE, a resolução 23.624, do dia 20 de 8 de 2020, né, recente, que alargou esse prazo de envio pela internet para as 8h do dia 26/9. Né? Então, essa alteração ela é muito recente. Né? Havia uma determinação anterior e essa determinação foi alterada. Então, agora, o pedido de registro, o requerimento de registro, ele pode ser enviado até as 8h do dia 26, eletronicamente, pela Justiça Eleitoral. Isso, evidentemente, é atenção a esse contexto de pandemia que nós vivemos. Né? Agora, a mídia, contendo a documentação que deve seguir ao registro, ela tem que ser entregue ao cartório até o dia 26/9, às 19h. Né? Até o dia 26/9, às 19h. Então, veja, uma coisa é o partido, né, encaminhar o pedido, o requerimento, e outra coisa ele encaminhar a documentação. A documentação ele tem que escanear e tal, colocar numa mídia. Quando ele chegar no cartório para entregar essa documentação, o cartório já terá recebido o requerimento eletronicamente, né, que foi feito até as 8h daquele mesmo dia 26. Né? Agora, vejam só, a entrega da mídia com a documentação tem que ocorrer até o dia 26/9, às 19h. Tá? Esse prazo é fatal. Se o partido perder esse prazo, ele perdeu, ele não pode mais, decaiu, não pode mais apresentar esses documentos. Né? Já aconteceu vários casos, em vários lugares, em vários estados, em que o partido não apresentou a documentação, então ficou sem candidatos naquela circunscrição. Pode acontecer também, né, como todo mundo deixa tudo para a última hora, pode acontecer de às 19h aparecerem lá várias pessoas. Enfim, nesse caso, a praxe que tem ocorrido até agora é a distribuição de senhas. Os que receberem senhas poderão entregar à medida que o tempo vai avançando. Né? Acredito que não acontecerá isso, mas, enfim, pode ser que ocorra. Né? Não sendo possível a remessa eletrônica desse requerimento, ele deve ser gerado em mídia eletrônica e entregue fisicamente no cartório até às 19h. Pode ser que aconteça algum problema no sistema de informática. O Candex é um sistema muito pesado. Pode ser que haja algum problema. O próprio PJE, o funcionamento dele nem sempre é perfeito, né? Todo mundo sabe disso.
Então, pode ser que haja algum problema, e havendo algum problema, então aí está a regra, né, que determina que tem que ser entregue, então, fisicamente no cartório até às 19 horas. A verdade é que a resolução ela está fazendo tudo para que se faça à distância, né, com a maior disponibilidade, o maior afastamento social possível. Okay? Muito bem. Documentos, né? O artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.504, prevê os documentos que devem acompanhar o registro de candidatura, né? Vamos falar de alguns aqui, alguns que têm aqui alguma relevância maior. Primeiro, a cópia da ata da convenção, né? Olha, é preciso que se apresente à Justiça Eleitoral a ata da convenção onde os candidatos, os filiados, foram escolhidos para disputar as eleições, né? A ata e a lista de presença devem ser digitadas no Candex, ok? Não é preciso apresentar a apresentação física do livro, não é necessário apresentar o livro de ata, né, como é exigência legal, né, apresentar junto com o requerimento de registro, apresentar o livro, né, contendo a ata, não é necessário, ela pode ser digitada no Candex. Agora, o partido tem que guardar o livro, porque, se for necessário, a Justiça Eleitoral poderá pedir esse livro, né, para conferir a correção. Pode ser que haja algum conflito, né, em torno do que foi do texto digitado, então aí terá que apresentar o livro fisicamente. Autorização do candidato, né, também é preciso que o candidato autorize, né, por escrito, que autorize por escrito o registro de sua candidatura. Isso é importante, especialmente para mostrar que há concordância do candidato com o registro, né? Veja essa questão da fraude nas cotas, né? Nas cotas de gênero. Ontem mesmo, o TRE do Mato Grosso cassou um vereador e 16 suplentes por conta de fraude em cota, né? Então, a autorização em cota de gênero. A autorização mostra que a pessoa estava ciente de que ela se tornaria candidata e concorda com isso. Prova de filiação partidária. Normalmente, essa prova é certificada pela Justiça Eleitoral, mas há muita confusão no registro de candidatura sobre essa prova, né? Muitas vezes, a situação do filiado não está regular, né? Não está totalmente regular. Então, pode acontecer que, naquelas diligências que eu mencionei agora há pouco, naquela fase do processo de registro, pode acontecer de o sujeito ter que provar a filiação. Bom, essa prova ela tem que ser bastante rigorosa, né? A Justiça Eleitoral, a jurisprudência, né, do TSE especificamente, exige uma prova robusta, né? Não pode, por exemplo, declarações unilaterais, né, de membros do partido, né? Precisa que haja uma prova efetiva, né? Uma prova escrita, né? De que o sujeito estava filiado e houve um erro e ele não consta na lista de filiação de filiados daquele partido. A filiação partidária é uma condição de elegibilidade, e sem ela não é possível que a pessoa se torne candidata. Declaração de bens, né? Veja, aqui também tem um ponto relevante nessa questão aí dos bens, que agora exige-se que a relação seja atual, ou seja, são os bens que a pessoa tem neste momento. Não é aquela relação do imposto de renda. Pode ser também, se ela for a relação atual. Okay? Essa questão da atualidade é importante também pela questão da falsidade da declaração, né? Em outros tempos não se entendia assim, mas recentemente a Justiça tem entendido que a falsidade de declaração com relação aos bens caracteriza o crime de falsidade ideológica eleitoral previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Okay? Para quem quiser consultar, RESP 4931 do Amazonas, julgado agora em 2019, em agosto de 2019. Em seguida, cópia do título de eleitor, que é certificado pela Justiça Eleitoral, certidão de quitação eleitoral, que é outra questão. Muitas vezes o sujeito não está quite com a Justiça Eleitoral, porque ele deve uma multa, por exemplo, né? Agora, lembrando que, se a multa estiver parcelada
e isso não impede a candidatura, né? Ele pode estar pagando alguma multa, mas parcelou, né? Então, nesse caso, se ele estiver pagando as parcelas corretamente, tal, no prazo, não há problema. Certidões criminais. Certidões criminais, nós temos que observar aqui a questão do foro especial, né? O foro com prerrogativa de função. É preciso que o sujeito apresente todas as certidões, não só aquelas da circunscrição onde ele tem domicílio, mas se ele tiver tido foro especial nos últimos tempos, então ele tem que trazer também a certidão de onde ele tem foro especial, né? Imagina aí um deputado federal, estadual, um senador e tal, se candidatando a prefeito, né? Então ele terá que apresentar a certidão do foro onde ele tem prerrogativa, né? A fotografia, propostas defendidas, aqui pode ser informada por link, comprovante de escolaridade, é outro ponto polêmico nas eleições municipais, né? Muitos vereadores não têm o comprovante de escolaridade. Aqui, só lembrando que isso pode ser feito por declaração do próprio punho, né? Ou seja, não é necessário apresentar o certificado da escola, né? Onde o sujeito concluiu o primeiro ou segundo grau. Basta que ele apresente um documento que presuma, pelo qual se possa presumir que ele é alfabetizado, como, por exemplo, a carteira de habilitação. Agora, se ele não tiver nenhum documento, é possível também que essa questão do comprovante de escolaridade seja superada com uma declaração de próprio punho feita no cartório eleitoral. Não é necessário que o juiz presida esse ato, né? O servidor do cartório pode, a declaração pode ser feita na presença do servidor do cartório. E prova de desincompatibilização, né? No caso do servidor público, nós sabemos que é sempre de 3 meses, né? Embora a lei complementar tenha prazos diversos lá, né? De 4 meses, de 6 meses, há uma jurisprudência pacífica e consolidada da Justiça Eleitoral, no sentido de que o servidor público é sempre de 3 meses, né? Para militar da ativa, há uma previsão de que vai ter muitos militares, né, concorrendo nessas eleições. Há uma distinção para militar. Se o militar não tem função de comando, ele não precisa se desincompatibilizar. Okay? Se o militar tem função de comando, ele precisa se desincompatibilizar no prazo. Aí não é no prazo de 3 meses, é no prazo que a lei complementar prevê para que ele se desincompatibilize, 4 ou 6 meses. Né? Agora, se ele não tiver função de comando, aí ele não precisa se desincompatibilizar. Bom, mas então ele vai concorrer à eleição sem se desincompatibilizar? Não, ele não vai se desincompatibilizar antes do registro. Porque no momento do registro, existe uma regra lá na Constituição, inclusive, de afastamento. Se ele tem menos de 10 anos, ele tem que se exonerar. Se ele tem mais de 10 anos, aí ele vai ficar como agregado, né? E aí vai aguardar. O agregado vai aguardar se vence ou não as eleições. Um detalhe nessa lista de documentos é que não é exigida a certidão de ação de improbidade administrativa, né? Embora se entenda conveniente, porque a improbidade administrativa ela pode provocar, como efeito, né, da decisão condenatória, ela pode provocar a suspensão de direitos políticos, né? Mas não se exige. Teve uma ocasião aí no passado que o TSE colocou a exigência da apresentação da certidão de improbidade, mas em seguida foi retirada, né, porque não consta na lei, né? Embora eu acho que seja conveniente, né, se juntar também essa certidão de improbidade administrativa. Bom, então, eu já tinha falado antes, né, se houver esses documentos, se houver no requerimento alguma incompletude, há a oportunidade do candidato, né, completar esses documentos. Está previsto lá no artigo 11, parágrafo 3º. Essa diligência ela pode ser requerida por algum interessado, como eu tinha dito, no prazo de 5 dias do edital ou determinado de ofício pelo juiz, né? Interessante é o seguinte, a súmula 3 do TSE trata disso, né? No processo de recandidatura, não tendo o juiz aberto prazo para cumprimento de defeito de instrução do pedido, o documento cuja falta for motivo de indeferimento do registro pode ser juntado com recurso ordinário. O que acontece aqui? A situação aqui é a seguinte, houve um documento faltante no registro, por exemplo, comprovante de desincompatibilização.
o juiz não abriu aquele prazo de 3 dias que eu mencionei de diligências. Não houve impugnação do registro, o juiz também não abriu o prazo e indeferiu o registro. Nesse caso, o candidato, ao recorrer da decisão do juiz, ele pode juntar no recurso o comprovante. E o Tribunal Regional, então, terá que considerar esse novo documento juntado aos autos, né? Agora, interpretando a súmula 3, se o juiz abriu o prazo e mesmo assim não foi juntado, então, nesse caso, a lógica aqui da interpretação dessa súmula é no sentido de que ele não provou, perdeu o prazo, vai prevalecer o indeferimento. Com relação à atuação do MP, como eu tinha dito, né, no prazo de 5 dias, ele pode impugnar o pedido de registro, ingressando com a ARC, pode requerer diligência. Se por acaso, se não houver ação de impugnação, se não houver ação de impugnação, e o juiz entender de indeferir o registro de ofício, que ele pode fazê-lo, nesse caso, o artigo 37 da Resolução 23.609, de 2019, determina que, antes da decisão, o juiz abra vista ao interessado e ao membro do Ministério Público para que ele se manifeste. O indeferimento do DRAP, no caso, como eu tinha dito, afeta todos os registros individuais, né? Portanto, a análise do DRAP, o julgamento do DRAP deve anteceder todos os pedidos de todos os candidatos. Quem pode impugnar o requerimento de registro de candidatura, né? O RCAM, ele pode ser impugnado pelo Ministério Público Eleitoral, por qualquer candidato, proporcional ou majoritário, por partido que não estiver coligado e por coligação, no caso, só coligação majoritária, né? Veja, o partido que estiver coligado não pode impugnar isoladamente. Por quê? Porque o partido coligado, ele age dentro da coligação. Agora, é claro que o partido coligado, ele estará coligado para a eleição majoritária, né? Então, ele vai agir como coligação em movimentos da eleição majoritária, né? Ele poderá, como partido, né, solitário, sozinho, realizar ações no sentido das eleições proporcionais. Bom, a lei complementar não prevê legitimidade de cidadão para impugnar, né? No caso, se o cidadão quiser impugnar, ele não poderá impugnar. O que a Justiça Eleitoral desenvolveu para suplementar essa ilegitimidade do cidadão foi a possibilidade do cidadão ingressar com notícia de inelegibilidade. A notícia de inelegibilidade é um procedimento construído pela jurisprudência, mas que segue o mesmo rito da impugnação de registro, né? A impugnação, no caso aí, a ARC, né, a AIRC, inaugura o processo de impugnação de registro de candidatura e ela tem natureza de ação jurisdicional. Vamos ver rapidamente o rito dela, né? Então, o rito da ARC está lá nos artigos 2º a 16 da Lei Complementar 64. Então, nós temos, em primeiro lugar, o pedido de registro de candidatura, né? 26 de setembro até 26 de setembro, 19 horas. Publicação do edital, né? Depois que o cartório faz aquela triagem, publica o edital. Impugnação em 5 dias do edital, da publicação do edital. Em seguida, nós temos, feita a impugnação, nós temos a contestação, que pode ser em 7 dias, a partir da notificação ou citação, possibilidade de julgamento antecipado do mérito, possibilidade de extinção do processo de julgamento do mérito, fase probatória, para a qual é reservado 4 dias após a defesa, né? Após aqueles 7 dias da contestação, fase probatória em 4 dias. Na sequência da fase probatória, diligências em até 5 dias. Alegações finais e manifestação do MP, né? Manifestação do MP após a alegação das partes, se o MP não for impugnante. Se o MP for impugnante, então ele vai falar naquele mesmo prazo, né, que é um prazo comum, né? Se o MP for impugnante, ele vai falar no prazo comum. Se não, ele vai falar após as partes. Decisão em 3 dias. Quanto à decisão, recurso eleitoral para o TRE em 3 dias. Do TRE para o TSE, 3 dias também. RESP.
do TSE para o Supremo RE em trânsito em julgado. Né? Só esclarecendo aqui, outro dia eu vi um manual de orientação de um Tribunal Regional Eleitoral, onde ele dizia que esse recurso aqui, da decisão do TRE para o TSE, era um recurso ordinário. Na verdade, não é um recurso ordinário, é um recurso especial. Provavelmente, quem fez esse manual, o TRE que fez, não me lembro qual agora, provavelmente ele pegou um modelo das eleições de 2018 e aplicou na de 2020. Mas, evidentemente, lá era o recurso ordinário. Aqui, no caso, é o recurso especial. Bom, vamos falar aqui apenas, en passant, de alguns pontos dessa trajetória. Né? Prazos. Né? Os prazos são todos em dia. Né? Ou seja, mesmo que a lei preveja um prazo em horas, como acontece muito, né, na legislação eleitoral, esse prazo, todos os prazos em hora passaram a ser em dia, isso por conta da implantação do PJE. Né? No período eleitoral, aplica-se a regra do artigo 16 da Lei Complementar 64. Né? Os prazos são contínuos e peremptórios, né, segundo essa regra. Corre em secretaria, ou seja, o prazo corre direto, fim de semana, sábado, feriado e tal. Não se aplica o artigo 219 do CPC, ou seja, os prazos processuais nessa fase, eles se contam direto, né? O 219 do CPC manda contar só dias úteis, né? Esse artigo 219 não se aplica. E aplica-se também, então, o 224. Não se aplica o 219, mas aplica-se o 224, que diz que na contagem dos prazos exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. Legitimidade ativa, só lembrando aqui uma coisa, né? Legitimidade ativa. No caso do Ministério Público, ele deve ser regularmente designado para aquela zona eleitoral. Um promotor eleitoral de uma zona não pode impugnar fora da sua zona, né? Então, tem isso. Todos devem pertencer à mesma circunscrição eleitoral. Um candidato a vereador de uma circunscrição não pode impugnar um candidato de outra circunscrição. Porém, em 2018, um candidato a deputado estadual de São Paulo impugnou a candidatura do Lula. Circunscrições diferentes. Né? Deputado estadual, circunscrição Estado. Presidente, circunscrição União. O candidato estadual impugnou do candidato Lula. Um candidato a deputado no Rio de Janeiro impugnou em Minas a candidata a senadora Dilma Rousseff. Então, eu não sei se esse entendimento... vejam, eles integram circunscrições diferentes e impugnaram, e a Justiça Eleitoral aceitou a impugnação. Né? Então, eu não sei se nessas eleições, por exemplo, vai se aceitar que um candidato a vereador de uma circunscrição impugne um candidato a prefeito de outra circunscrição, por exemplo. Né? Eu acredito que não seria possível, mas há esses dois precedentes aqui das eleições de 2018, que é bom ficarmos atentos a eles. Muito bem. Uma coisa importante aqui também, na ARC, é a questão do litisconsórcio passivo entre titular e vice. Né? Nas ações eleitorais, AIGE e AIME, é necessário fazer o litisconsórcio passivo entre titular e vice. Na ação de impugnação de candidatura, não é necessário formar o litisconsórcio. Não é necessário. Por quê? Porque se entende que a questão da inelegibilidade, da condição de elegibilidade, se entende que são questões pessoais, né? Personalíssimas. Então, não é necessário. Agora, pode haver um problema aí, né? Se não houver a formação, imagina a seguinte situação. Alguém impugna o cabeça de chapa, impugna o candidato a prefeito, por exemplo, e não impugna o vice. Poderia o partido substituir o cabeça de chapa, o titular. Se lá na frente essa chapa ganhar as eleições e tiver subjúdice, quando ele efetivamente for retirado dali, for cassado, né, for negado o diploma, ele vai afetar também o vice. Então, o vice será afetado por algo que pertence ao titular. Então, ele vai sofrer essa afetação e os dois vão perder o mandato. O TSE já entendeu no precedente que o contrário não ocorre o mesmo com o contrário. Por exemplo, se houver impugnação do vice,
e lá na frente for mantida a inegibilidade do vice, poderia seguir, poderia assumir só o titular. É uma construção com a qual eu não concordo, porque, efetivamente, a disputa majoritária se dá em chapa, né? Muito bem, lembrando aqui também que, na parte de intimação, né, nessas ações, existe a possibilidade de intimação por mural eletrônico, né? Prevista lá no artigo 38 da Lei 20, da Resolução 23.609. Intimação por mural eletrônica de 15 de agosto a 19 de dezembro, né? Agora, essa intimação por mural eletrônico, ela é dirigida a partidos, coligações e candidatos. O Ministério Público, ele não pode ser intimado por mural eletrônico, né? Como o processo, porque a lei define que ele tem direito à vista dos autos, né? Intimação com vista. Mas como os autos, o processo corre do PJE, a intimação do MP deve ser feita pessoalmente, porém no próprio PJE, com a disponibilização no PJE, com aquele sistema que todos já estão familiarizados, né? No julgamento final, nós teremos o julgamento conjunto do registro de candidatura com a AIC, né? Ou seja, a sentença lá na frente que o juiz vai proferir, ela vai ser uma sentença abrangendo essas duas dimensões, né? Ou seja, o RCAM e a impugnatória de registro. Proferida a sentença, aí passa a correr um rito único, né? Não importa se o juiz vai impugnar pelo fundamento que está no RCAM ou pelo fundamento que está na impugnatória. Lá na frente, na única sentença, passa o rito volta a correr como se fosse uma coisa só. Muito bem. Uma coisa que eu estou vendo que o meu tempo aqui já está se encerrando, mas uma coisa que eu queria, antes de finalizar, fazer essa colocação, é a questão da tutela de urgência e candidaturas natimortas, né? Bom, nós vimos ali agora há pouco o procedimento da impugnatória de registro. Acontece, é uma questão que nós suscitamos em 2018 e que praticamente espalhou pelo Brasil todo, em todos os TRS. O que acontece? Há candidaturas que eu tenho chamado de natimortas e que o ministro Fux chamava de inelegibilidade chapada. Há candidaturas que são natimortas, ou seja, não há nenhuma viabilidade, nenhuma. Assim, não tem, por exemplo, um candidato a prefeito, por exemplo, né? A idade mínima para ele tem que ser 21 anos. Imagine uma pessoa com 19 anos peça registro para prefeito, né? Não há nenhuma dúvida de que ele não será viabilizado candidato. Nesse caso, isso foi usado para se aproveitarem dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Candidatura. Ou seja, a pessoa recebia dinheiro, gastava aquele dinheiro, sabe-se lá com o quê, e depois, em algum momento lá para frente, se confirmava que ele não poderia ser candidato. Então, eu, particularmente, entendo que, nesses casos, a Justiça Eleitoral deveria conceder tutela de urgência para afastar, preste atenção, não afastar o candidato do debate sobre a viabilidade da sua candidatura, mas afastar a possibilidade dele receber recurso público do FEFEC, do Fundo Partidário, propaganda gratuita no rádio e na TV. Então, numa situação dessa, o que nós teríamos? Nós teríamos a possibilidade do Ministério Público ou de um legitimado pedir tutela de urgência para impedir uma candidatura natimorta de acessar os recursos públicos do FEFEC, do Fundo Partidário, da propaganda gratuita no rádio e na TV. Dessa forma, a candidatura poderá seguir, né, durante o debate sobre a sua viabilidade. Mas ela vai seguir por sua própria conta e risco, né? Ou seja, se o próprio candidato quiser investir na sua candidatura, tudo bem. Se uma pessoa física quiser colocar dinheiro nela, tudo bem. Isso é dinheiro dele, é particular. Agora, eu acho que é indevido, e é imoral, e é ímprobo, esse candidato que não tem nenhuma chance de ter deferido o registro, acessar recursos públicos do Fundo de Financiamento de Campanha. Um outro exemplo, teve um candidato aqui, em 2018, que tinha condenação criminal transitada e julgado. Não era nem um debate sobre segunda instância. Ou seja, estava transitado e julgado, né? Ele não tinha
capacidade política, ele não tinha direito político. O direito político dele estava suspenso. Não era nem inelegibilidade. Estava suspenso devido à condenação criminal transitada em julgado. Esse candidato, o partido apresentou o pedido de registro dele e esse candidato recebeu, acho que cerca de 100 ou 200 mil reais do fundo. Agora, tinha alguma chance dele viabilizar a candidatura? Não, nenhuma. Então, nesses casos, eu defendo a possibilidade de concessão de tutela de urgência para que, enquanto se debate essa viabilidade, o candidato não possa ter a sua candidatura. Agora, antes de encerrar mesmo, um último ponto que eu queria tratar é o seguinte, é a questão da eficácia, é a questão da eficácia da decisão que aprecia o registro de candidatura. Nesse ponto, eu tenho uma posição que diverge da jurisprudência do TSE, porque o artigo 15 ele foi alterado pela Lei Complementar 135, a Lei do Ficha Limpa, e ele diz o seguinte: transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o registro ou cancelado se já tiver sido feito ou declarado nulo o diploma se expedido. Então, veja, transitado em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado. Então, o que acontece aqui? Se nós interpretarmos esse dispositivo sistematicamente com o conjunto da Lei Complementar 64, o que nós teremos aqui? Nós teremos, na eleição municipal, por exemplo, o juiz eleitoral indeferiu o requerimento de registro de candidatura. Indeferiu. O interessado recorreu para o TRE. O TRE, em decisão colegiada, confirmou o indeferimento. Ora, nesse caso, pelo artigo 15 da Lei Complementar 64, lembrando, a Lei Complementar 135, a Lei do Ficha Limpa, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal umas 3 vezes já. Umas 3 vezes, foi declarada constitucional. Então, nesse caso que eu mencionei, o que nós teremos? A decisão do TRE encerra a candidatura do sujeito. Por quê? Porque é uma decisão colegiada, uma decisão de indeferimento proferida por órgão colegiado. E olha o que diz o artigo 15. Transitado em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o registro ou cancelado. Então, vejam, nesse caso aqui, há como que uma inversão do tempo no processo, para usar uma expressão do Marinoni. Há uma inversão do tempo, do jogo no processo. A partir daqui, a decisão do TRE colegiada, o candidato é que deverá provar para a instância de quem que a sua candidatura é viável. E aí ele conseguir lá na instância de quem uma antecipação de tutela recursal. E aí, se ele conseguir, por exemplo, uma liminar, aí ele segue com a candidatura. Se não, acabou a candidatura para ele. Então, eu acho que, imagina um candidato inviável recebendo dinheiro do FEFEC, por exemplo, vai gastando aquilo, dinheiro público, né? E os impostos aumentando, as contribuições previdenciárias passando aí para patamares absurdos, e aí todo mundo pagando a conta. Eu acho que é preciso atentar para isso. Porém, não foi esse o entendimento do TSE. Foi esse o entendimento do TSE no registro, no julgamento do pedido de registro de candidatura do presidente Lula em 2018. Está lá no acórdão relatado pelo ministro Barroso. Esse entendimento que eu acabei de mencionar está no acórdão relatado pelo ministro Barroso. Mas a maioria do colegiado lá do TSE não acolheu esse argumento. Ok? Então, o entendimento do TSE sobre esse ponto é o seguinte: a única maneira de barrar a candidatura, nesse caso, é a decisão colegiada do TSE. Então, a candidatura, no caso, vai seguir, né, num exemplo, né, o TRE manteve o indeferimento, o candidato vai entrar com recurso especial e ele somente vai paralisar a candidatura dele quando houver uma decisão colegiada do TSE. Okay? Isso em razão, segundo
fundamento do TSE, do disposto no artigo 16A da Lei das Eleições. Muito bem, meus prezados, eu teria ainda aqui alguns temas para nós discutirmos, né? Temas certamente impactantes no registro de candidatura, como, por exemplo, a questão da cota de gêneros, agora essa questão da cota financeira, entre outras coisas, temas muito relevantes, né? Inclusive o não preenchimento da cota, isso tem que ser verificado já no início, né? Já na questão no momento do registro, e ele leva ao indeferimento do DRAP, né? Questão da legitimidade passiva e tudo mais, mas acredito que nós podemos parar por aqui e, eventualmente, tratar de um tema ou outro na parte aí das perguntas. Eu queria, de qualquer forma, agradecer aqui à Escola Judiciária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, agradecer aqui o desembargador Tiago Pinto, agradecer ao doutor Murilo, agradecer a doutora Cláudia Coimbra, quem todos me dão a honra de participar desse evento aqui em nossa mesa. Muito obrigado e permaneça à disposição. Obrigada, doutor Jairo. Excelente palestra e temos inúmeras perguntas e manifestações aqui de que gostaríamos de ouvi-lo mais. Mas vamos para a primeira. E nessa parte eu gostaria até de cumprimentar os senhores advogados que também nos assistem. É da doutora Cristiane Lara. Ela pergunta, já que hoje é o último dia até das convenções, se no dia da convenção do partido a assinatura da ata pode ser apenas dos dirigentes votantes, ou seja, a assinatura nesta ata pelo pré-candidato seria ou não obrigatória? Olha, a assinatura, a ata é um documento que registra o evento, né? Quem vai assinar a ata é quem preside a mesa, né? A mesa da convenção. Aí tem que ver ainda se esse evento é físico ou é virtual. É um outro problema, né? Por exemplo, se está sendo realizado virtualmente, não há nem como assinar esse livro. Mas quem assina a ata é quem preside o evento, né? O secretário que está lavrando lá e tal, e o presidente do evento. Eu tenho para mim que o candidato não tem necessidade de assinar a ata. Agora, é preciso que o nome dele conste na ata, né? O candidato escolhido, é preciso que o nome dele conste na ata. Outra pergunta é a relação do DRAP com os requerimentos de registro de candidatura e, eventualmente, com os requerimentos de registro de candidaturas individuais com relação às cotas de gênero. Bom, as cotas de gênero, elas têm que ser definidas. Os candidatos são escolhidos na convenção. E essa convenção do partido, ela vai definir várias coisas, né? Vai definir, por exemplo, coligação, vai definir os candidatos, vai definir a distribuição de recursos. Efetivamente, ela tem que escolher também as candidaturas femininas e masculinas e tem que estar naquela proporção de 30% e 70%. Isso tem que constar no DRAP, né? Se por acaso não houver o preenchimento do número mínimo de candidatas mulheres, efetivamente o DRAP tem que ser indeferido. Ou seja, não se avança na análise dos registros, né? Não se avança. Já indefere o DRAP, porque o partido não atendeu a necessária observância da cota. O doutor Leonardo Lima pergunta sobre a prevenção entre pedido de registro de candidatura da coligação majoritária e de todos os partidos da coligação para o registro de vereadores, e sobre a resolução do TSE, se ela viola o CPC. Eu não entendi bem a pergunta. Sobre a prevenção dos... Entre o pedido de registro de candidatura da coligação majoritária, em relação a todos os partidos dessa coligação, né? E o registro de vereadores, se existe alguma prevenção.
que é proporcional. Veja, voltando à pergunta anterior, né, falou também lá na pergunta sobre o registro individual. Sim. Pode ser que na hora de requerer o registro não tenha completado a cota, e aí se faça depois. Eu tenho a impressão que isso pode ser feito, especialmente porque tem aquela fase de diligência, né? Aqueles 3 dias. Então, veja, se não tiver preenchida a cota, nós apresentamos aqui e não preencheu a cota, né? Então, o juiz, o que ele vai fazer? Ele vai indeferir de cara? Não, ele vai abrir a diligência de 3 dias. E aí poderia ser preenchido nessa fase de diligência, né? Eu acredito que poderia ser preenchido nessa fase de diligência. Não vejo nenhum problema, até porque isso aí prestigia mais a questão do exercício dos direitos políticos, né, das pessoas e dos partidos. Agora, na questão da prevenção, esse é um tema novo, né, de certa forma, porque a convenção, a coligação majoritária, a obrigatoriedade da coligação ser apenas majoritária surge a partir de 2020. Né? Haveria prevenção, né? É uma questão que eu acho que a jurisprudência vai definir. Mas, na minha opinião, né, eu não vejo como haver uma prevenção aí. O juiz, efetivamente, veja só, o juiz que vai apreciar é o juiz eleitoral. Talvez isso não surja como um problema, porque o mesmo juiz que vai apreciar o DRAP vai apreciar os requerimentos de registro, vai apreciar o DRAP da coligação e também dos partidos, da coligação na majoritária e dos partidos na proporcional. Não há separação, é o mesmo juiz. Então, talvez isso não surja como um problema na eleição municipal. Isso talvez seja um problema na eleição geral. Porque, na eleição geral, o DRAP ele é distribuído para um dos membros do tribunal, né? Então, o DRAP da majoritária, que tem a coligação, pode ir para um membro do tribunal, e as proporcionais daquele partido, que estão em outro DRAP, vão para outro membro do tribunal. Então, aí nós poderíamos pensar na questão da prevenção. Mas, como nas eleições municipais o juiz que aprecia a matéria é o único juiz, então não há que falar em prevenção, é aquele juiz, né? Ou seja, não há prevenção, não há 2 juízes na zona eleitoral, só há um. Então, acredito que não surgirá como um problema isso. Em 2022, a gente volta a essa questão. Doutor Zé Jair, tem várias perguntas, eu vou fazer mais uma. Perfeito. Um servidor público, essa pergunta até é da doutora Maria Hipólito, é um servidor público médico, pede registro de sua candidatura e justifica que não se afastou-se do cargo porque era um dos 2 únicos médicos da cidade e existe o contexto da pandemia. Há possibilidade dessa justificativa para o período de desincompatibilização? Uau! Aí é a questão humanitária. Veja, doutora Cláudia, a vida é feita de opções, né? Infelizmente. A pessoa tem que optar, tem que saber o que ela quer, né? A lei exige a desincompatibilização e exige a desincompatibilização de fato. Não pode ser a desincompatibilização só de direito, né? De fato, ele efetivamente. Se a pessoa se afastou, se tem uma portaria, por exemplo, tem uma portaria do órgão determinando ou deferindo o afastamento, mas a pessoa seguiu trabalhando. Nesse caso, ela não se desincompatibilizou. A desincompatibilização é o afastamento do exercício concreto das funções, né? Essa é a questão, né? Então, nesse caso aí, ainda que haja o contexto da pandemia, ainda que só tenha 2 médicos, ainda que existisse só esse único médico, não há como, ele não se afastou, ele não se desincompatibilizou. Nesse caso, eu entendo que ele está impedido, né, na minha visão. Ainda que haja essa escusa.
E como será durante o processo eleitoral? A pandemia não acabou, ela vai continuar. Ele vai seguir clinicando, atendendo as pessoas. Aí eu acho que ele tem que fazer a opção, né? Ou pela medicina ou pela política, né? Não vou dar a ele o meu conselho, porque é questão de foro íntimo e privado. Eu agradeço por parar por aqui. Muito obrigada por estar participando e deixo a palavra com o desembargador Tiago. Obrigado. Obrigado, doutora Cláudia. Eu a cumprimento pelo acompanhamento e condução da mediação. E vi aqui que há inúmeros pedidos de que essa palestra continue. Eu creio que o doutor Jair também agora, nesse portal dos registros, né, vai ter o tempo também comprometido, porque atua efetivamente no Tribunal Regional Federal e na legislação eleitoral, mas também acrescento que esse limite de tempo nos foi imposto mais pelo meio de transmissão. Doutor Jairo, logo nas nossas conversas preliminares, disse que tinha matéria para muito tempo, mas, infelizmente, né, nós vamos continuar trazendo esses temas aqui. Quem sabe o próprio doutor Jairo depois, aí já abusando da amizade. À disposição, desembargador, à disposição. E, de qualquer maneira, doutor Jairo, foi um enorme prazer revê-lo, principalmente no momento desse em que nos conforta vê-lo transmitindo seus conhecimentos preciosos para a gente. Servir a minha terra é uma honra para mim, muito honrado com isso. Muito obrigado. Dessa forma, eu, agora, em nome da escola, as portas estão abertas, e o senhor sabe, e muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Eu agradeço. Tudo bom, um grande abraço. Até logo. Doutor Murilo, até logo também, doutora Cláudia.